Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria estarmos nesta noite aqui. Glória a Deus. Peço que todos irmãos leiam, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Lucas 1. Agora vamos ler só 2 versículos, igreja, mas depois eu irei voltar, mas a igreja vai se assentar, amém? Vamos lá, vamos abrir em Lucas 1. Vamos ler o 13 e o 14. Eu vou ler o 13 e a igreja o 14 e vocês podem se assentar após, amém? Vamos todos achar a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Todos acharam? Eu vou estar lendo o versículo 13 e a igreja 14 e depois a igreja pode se assentar, amém? Lucas 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, ao qual porás o nome de João. 14, igreja. E terás grande alegria, e muitos celebrarão o seu nascimento. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estarei lendo a partir do 5, igreja. Eu vou estar falando o que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra ela foi me confiada desde a semana passada. Eu havia lido ela em casa e o Senhor me chamou muita atenção nessa parte aqui, na qual o anjo fala com Zacarias. E eu fui meditando depois que eu recebi o convite de ministrar na sexta-feira. E fui lendo e fui meditando e Deus foi falando ao meu coração. E o Senhor ele falava bem agora aqui para mim no culto. Milagre, confiança, crer, amém? Eu vou estar lendo o versículo 5 a partir de agora. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia, ou se não ali no telão que a Ana já colocou, amém? Vamos lá. E existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Aqui, igreja, nesse começo aqui, quando eu comecei a ler, foi algo que me chamou a atenção. Bem aqui. Coube-lhe por sorte. Eu tentei pesquisar um pouco para saber por que ele falou por sorte. Ali, numa breve pesquisa que eu fiz, falava que eles escolhiam, em alguns determinados momentos, aquele que fosse chamado para entrar no templo. E naquele dado momento, Zacarias, por ser sacerdote, ele foi chamado e confiado para entrar no templo. Nós sabemos que para entrar no templo não era qualquer um, não é mesmo, meus pastores? Eram somente aqueles que estavam preparados para entrar. E ali nessa hora do incenso, eu tentei ver se foi um momento assim de oferta, algum holocausto que eles haviam fazendo, mas depois aqui no 10 ele fala: e toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Aí o 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. E aí entra no 13, igreja. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, a qual porás o nome de João. É algo tão bonito, igreja, que acho que foi no ensino de quarta-feira que o pastor havia falado sobre isso, de Zacarias, que pela ordem, acho que não sei se era de família, deveria colocar o nome do pai. Mas aqui foi dado essa ordem diretamente do Senhor, para que colocasse o nome dele de João. É algo tão bonito que quando nós continuamos a ler os próximos versículos, que aí depois fala aqui sobre Maria, tudo, nós sabemos que aqui, quando é falado de João Batista, nós vamos ler agora o 15, vai falar assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então é algo tão lindo, igreja, que
aqui o Senhor já sabia quem seria João Batista, qual seria o propósito dele diante da presença de Deus. Ele seria um grande instrumento nas mãos do Senhor. Então é algo tão bonito. E o Senhor me chamava a atenção aqui nessa parte aqui, do 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aqui neste momento eu creio que Zacarias, além de estar orando por si próprio, ele orava pelo povo, ele pedia, ele intercedia, mas naquele momento eu creio que ele pedia para que Deus fizesse algo através, dele, através de Deus, na mulher dele, porque a mulher dele era estéril. Nós sabemos que ali naquele tempo, sim, ainda já era velha, né, minha bispa? Nós sabemos que ali, naquele tempo, para os judeus não era algo bom a mulher não ter filhos, era como, não vou nem dizer impuro, mas era algo que era mal visto aos olhos do Senhor, era algo ruim, a mulher tinha que ter filhos, como Ana também ainda não tinha filhos e ela era rejeitada, Então aqui Isabel, ela passava por determinadas situações, creio eu, que muitos não davam nada por ela não ter filhos. Então vamos pensar assim, ali Zacarias ele orou, e Deus fez o quê? Ele mandou diretamente um anjo para que falasse com ele. E o Senhor me fazia uma pergunta em casa: qual é a sua oração nesta noite, igreja? Lá em casa, eu vendo essa passagem, lendo, o Senhor falava para mim: filha, qual que é a tua oração? E pergunta para mim, igreja, qual é a oração de cada um nessa noite? Eu não sei, mas eu sei que cada um sabe da sua oração. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações nessa noite. E assim como Ele fez aqui com Zacarias, Ele pode fazer com cada um de nós. Entregar a bênção para cada um de nós mediante as nossas orações. Então não cesse de orar, não cesse de clamar. Por mais que possa parecer algo impossível aos nossos olhos, não cesse de orar. Vamos continuar lendo. O 16 agora. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Você vê que aqui ele fala, a fim de preparar um povo bem disposto, porque ele sabia que, volto a falar, que João Batista seria um instrumento muito lindo nas mãos de Deus, que ele falaria da vida do Senhor, ele prepararia o povo para que eles estivessem ali para verdadeiramente buscar ao Senhor Jesus, que nós sabemos um pouquinho mais para frente que quando chega a bênção, Isabel vai até Maria e é algo tão lindo que quando elas se encontram, ambas as crianças se mexem ali no ventre. Mas não é nem isso que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas agora veio esse momento de preciosidade no meu pensamento. É algo tão lindo que nós sabemos que quando a bênção do Senhor ela vem, igreja, é algo que nos surpreende. E muitas das vezes a gente nem consegue esperar, Vamos lá, glória a Deus. 18. E disse Zacarias ao anjo. É aqui que é meio que, vamos dizer assim, algo que nos faz refletir. Vamos ler o 18, igreja. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aqui em casa o Senhor me fazia pensar. E Ele me fez uma pergunta em casa. E eu venho fazer essa pergunta para cada um nessa noite. Aqui quando Zacarias recebeu essa revelação da parte de Deus, eu não posso dizer que ele não... vamos dizer assim, que ele não creu. Porque depois é falado até bem assim. Ele não creu, ele duvidou. Ele duvidou do que o anjo estava falando e é como se ele olhasse com os olhos humanos e falasse assim, não, mas como assim? Eu já sou velha, minha mulher também já é velha, como que ela vai conceber, sendo que ela era estéril? E nós sabemos que quando a mulher é estéril já é bem difícil, porque ela não consegue, de maneira alguma, mas tudo para o nosso Deus, nada é impossível, não é? E aí no 19, é algo que eu fiquei pensando assim em casa e me veio um pensamento assim, como se o anjo tivesse ficado bravo, porque do modo que ele respondeu, eu pensei muito assim. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então nós percebemos aqui, igreja, que quando o anjo ele chega depois que Zacarias questiona como que ele ia saber que isso realmente iria acontecer,
como que isso pode acontecer, que aí ele olhou ali com os olhos dele e falou assim, não, mas isso não é possível. E aí o anjo fala para ele, né, eu vim aqui, o Senhor me enviou para vir aqui, para te dar essas alegres, né, novidades, essa revelação da parte de Deus, aquilo que iria te alegrar e ainda você está questionando, você está duvidando, você está falando será? E é muitas das vezes assim com a gente, igreja. O Senhor, Ele nos fala alguma coisa através de um profeta, através da sua palavra, através de um louvor, o Senhor, Ele pode falar conosco, e muitas das vezes a gente até recebe, mas fica ali naquele questionamento, será que isso é verdade? Será que pode acontecer? Será que não? Em casa o Senhor falava muito bem assim para mim, filha, não deixa que esse tipo de pensamentos venham na sua mente. Porque quando eu uso um servo meu, é claro que nós temos que ter discernimento, igreja, de saber quem é que está falando. Se é o próprio Deus ou se é alguém que está sendo usado por Ele mesmo. Mas nós sabemos que quando o Senhor fala, queima dentro do nosso coração. É algo diferente, porque o Senhor testifica, o Senhor Ele nos mostra através, muitas das vezes depois de dias, Ele continua ali falando sobre aquela revelação que foi nos dada. Então o Senhor falava muito bem assim para mim. E fala para mim, falar para a igreja, para não questionar, para não duvidar do que o Senhor fala. Eu não sei o que cada um precisa nesta noite, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então se Ele sabe, por que a gente deve questionar? Porque nós devemos ficar ali pensando no negativo, pensando que, não, mas não pode sim. Que a gente possa nessa noite não olhar com os olhos humanos, mas olhar com o olho da fé, com o olhar da fé e falar, não, se o meu Deus falou, Ele pode. Eu não posso, mas o meu Deus, Ele pode. Então nessa noite, a oração que você fez ao Senhor, saia daqui com posse dela de vitória. Saia daqui com o passo lá para fora, fala, não, se eu vim aqui, sim. Se eu vim aqui nessa noite e entreguei algo no altar do Senhor, saia aqui com ela, com posse de vitória nas tuas mãos. Receba essas alegres novas que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Porque se aqui, igreja, nesse tempo aqui, que foram muitos e muitos tempos atrás, o Senhor já havia revelado lá para Zacarias, nessa noite Ele fala com o povo dele, que Ele está aqui disposto a entregar as boas novas nas nossas vidas. Mas Ele nos fala para a gente não questionar, para a gente não vir murmurar, para a gente não ficar no será. O crente tem que tirar o será da boca, e eu já falo por mim, porque falou primeiro comigo em casa. Nós devemos tirar esse será, tirar aquele pontinho de interrogação, igreja, e falar, não, se o meu Deus falou, Ele pode todas as coisas. Eu escuto muito isso, de que o impossível só Deus pode fazer, mas o possível nós podemos. Então, se há algo impossível nessa noite que esteja nas nossas vidas, entrega nas mãos de Deus, mas saiba que a nossa oração, ela está sendo ouvida nesta noite. E não é em vão, igreja, que cada um de nós saiu das nossas casas e veio hoje no culto. O culto foi falado, o começo foi, vamos dizer assim, que foi duro, porque o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Mas se Ele está aqui nos corrigindo, nos instruindo para falar, nos instruindo, e muitas das vezes para ouvir algo que, vamos dizer assim, pode doer um pouquinho, mas é porque Ele quer o melhor. Porque quando Ele entrega, Ele não entrega algo pela metade, Ele entrega o melhor. Então nesta noite, igreja, em nome do Senhor Jesus, saia com a sua vitória daqui, mas saia com o coração crente que você vai receber. Mas creia de verdade. Glória a Deus. Aí o 20 diz assim: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Nós percebemos aqui, igreja, como é perigoso você não crer. É algo que nos chama a atenção, porque quando o Senhor fala, volto a repetir, Ele fala e Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem muito menos para que se arrependa daquilo que Ele nos fala. E aqui, do jeito que Zacarias questionou, já direto para o anjo virou para ele e falou: você vai ficar mudo, você não vai mais agora nem poder falar, até que a bênção venha chegar e venha acontecer na sua vida. E é algo assim tão surpreendente, igreja, que muitas das vezes eu fiquei analisando em casa. Por um mero momento, por um mero instante, a gente pode perder tudo. Por quê? Porque a gente questiona, a gente duvida,
Aí eu já escutei muitas das vezes os nossos pastores nos ensinando que quando a gente faz algo que desagrada a Deus, a gente volta lá para o final da fila. Aí Deus fez bem assim para mim: filha, pensa se eu não fosse misericordioso e falasse assim, diretamente lá para o anjo, falasse: Gabriel, meu filho, agora já fala para Zacarias que ele não vai receber mais não. Aí eu fiquei pensando: nossa, é verdade, não é? Porque se Deus ele não fosse tão misericordioso e tão bondoso a nos entregar essa bênção, a nos entregar a bênção que Zacarias recebeu e entregar a cada uma de nós, num mero momento de distração da nossa parte, de não crer, de questionar, de duvidar, de murmurar ali, a gente poderia perder as nossas bênçãos. Então o Senhor ele nos fala para estarmos atentos à palavra dele, estarmos atentos em tudo que é dito, num culto, num louvor, numa oportunidade, porque o Senhor ele pode falar conosco de diversas maneiras, igreja. O Senhor ele pode vir através de um irmão e falar para você, falar para mim, falar: ó, nessa noite o Senhor ele te entrega aquilo. Mas se a igreja estiver dispersa, se eu e você estiver dispersos, a gente não vai receber a igreja. E aqui nesse momento aqui, de quando o anjo fala para Zacarias que ele ficaria mudo, vamos se dizer assim, era para que, já que ele questionou, agora ele não ia poder falar da bênção que ele iria receber, ele ia ter que ficar quieto. Por mais que ele gesticulasse, tentasse fazer ali vamos dizer, uma mímica falando que a mulher dele ia ficar grávida, ela não, depois ele fala: ixi, ela ficando doido, tá bitolado. Então aqui, o Senhor ele colocava muito ao meu coração: filha, não questiona, não duvida, sabe, persista. Foi falado que você vai receber tal coisa, volta a falar, que o Senhor ele falava bem assim para mim: saiba quem é que está falando com você. Se é o próprio Deus, é o próprio Deus, então receba em nome de Jesus. Porque muitos falam ali da emoção, muitos falam ali naquele momento que está lá, todo mundo naquele, vamos dizer assim, naquela festa toda, aí vem um abençoado, olha ali que você está com a carinha meio assim, aí vai lá e taca a profetada no povo, mas muitas das vezes não é da parte de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento para saber o que é de Deus e o que não é igreja. Então nessa noite, porque o Senhor está falando através da palavra dele, não é através da minha, é através da palavra dele, que ele tem coisas boas para nos entregar. Só que a gente não tem que questionar, a gente não tem que duvidar, não tem que nem pensar em colocar ele na cabecinha ali: ah, mas será não, é, porque o Pai está falando, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está falando nessa noite. Vamos ler no 21, igreja. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de tanto que se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. 24, igreja. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Esta palavra opróbrio eu pesquisei. A gente aprendeu bem na fonte a pesquisar as palavras. E ali nessa palavra ela falava mais ou menos assim, que era vergonha, que era algo que não era legal. E aí eu fiquei pensando: Senhor, mas me faz entender o contexto do opróbrio aqui. E aí eu voltei e li novamente, porque quando você lê, você tem que ler até você entender. E o Senhor o Senhor me deu esse discernimento de entender que o Senhor tirou de Isabel a vergonha por ela não ter filhos. Porque nós sabemos que, volto a falar que lá com os judeus, era vergonhoso uma mulher não ter filho. Então o próprio Deus ele tirou aquela vergonha ali daquela mulher. É como se ele tivesse abençoado a vida dela de uma maneira tão grandiosa, que ele arrancou aquela vergonha e fez ela resplandecer a glória de Deus, igreja. A gente tem noção de como é lindo você ser envergonhado em muitas coisas que passam-nos na vida. Mas o Senhor ele nos fala nessa noite que ele arranca essa vergonha e ele nos faz viver um novo tempo, não é? Viver uma nova vida, viver novos aspectos, viver boas novas. Então nessa noite, igreja, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que cada um passa, eu não sei o que cada um já passou ou que ainda está passando, mas saiba que o Senhor é um Deus bom, que Ele libera coisas novas nas nossas vidas, mas Ele nos fala através da palavra dEle, para que a gente não venha questionar, que a gente não venha murmurar, que a gente não venha perguntar nem quando irá acontecer,
Porque Deus sabe o tempo certo para acontecer todas as coisas nas nossas vidas. Mas não questiona, somente adora, somente continua buscando, somente continua perseverando, somente continua ali fazendo o que foi lhe imposto para fazer. Se nessa noite, igreja, nós temos a oportunidade de ministrar o melhor para Deus, vamos fazer o melhor para Deus. Se você veio ter uma oportunidade simplesmente para falar que Jesus é bom, venha com o seu melhor e fale que Jesus é bom. Todos nós temos uma oportunidade todos os dias de estar na presença de Deus. São poucos os cultos que nós estamos aqui. Os cultos aqui nessa igreja, nós sabemos que é só de sexta e de domingo, de quarta ao ensino, que é algo tão maravilhoso, igreja. Quem está aqui sabe o quanto é fundamental nas nossas vidas. Nós escutamos dos nossos pastores, da nossa bispa, que muitas igrejas não dão essa oportunidade de aprender, mas aqui nós temos essa oportunidade. Então que a gente possa agarrar, porque aprender a palavra do Senhor é algo tão lindo, porque vai transformando as nossas vidas, vai falando primeiramente com a gente e vai nos fazendo abrir a mente, abrir os olhos e enxergar com o lado espiritual. Nós sabemos, igreja, que aqui João Batista volta a falar, foi um instrumento nas mãos do Senhor, para ali falar de Jesus, para batizar Jesus. É algo tão lindo que a gente vai lendo, né, os próximos capítulos, é algo surreal o que Deus pode fazer. E não tem muito mais o que falar, porque foi literalmente isso que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa saber que essas boas novas nas nossas vidas, elas estão aqui nessa noite. Que cada um de nós possa sair daqui com posse de vitória, com ela nas mãos, mas saber também que a gente não deve, em momento algum, questionar o que vem da parte de Deus. Foi falado aqui uma revelação tão linda para Zacarias. Se nessa noite, vamos dizer assim, o irmão não foi usado, a bispa não foi usada para revelar algo ali diretamente para você, mas receba essa revelação da palavra, porque a própria palavra é a maior revelação que nós temos nas nossas vidas. Como o nosso futuro pastor acabou de falar, a melhor coisa é a palavra. É isso aqui, igreja, é a Bíblia, que foi algo que foi deixado como um presente tão lindo nas nossas vidas. Então receba, igreja, em nome do Senhor Jesus, essas boas novas, porque eu já recebi desde ontem e recebo um pouco mais, Pai, da sua parte, essas boas novas nas nossas vidas. E saia daqui crendo e confiando, como eu até escrevi aqui, foi algo tão bonito a bispa falando aqui, aí eu até escrevi, crer, crer, a gente deve crer que todas as coisas elas podem, através de Deus. Sim, minha bispa, somente o Senhor Ele pode, nós não podemos nada. Mas se o Senhor Ele está falando nesta noite que Ele está entregando boas novas nas nossas vidas, então sai daqui com ela. Receba ela em nome do Senhor Jesus, porque precisamos sim, precisamos dessas boas novas para nos alegrar. Porque muitas das vezes a gente está tão triste, passamos por tantas provações, passamos por tantas dificuldades, que nos entristecemos ao longo do caminho, ao longo do trajeto, diante da presença de Deus. E muitas das vezes a gente até se pergunta, nossa, mas está tudo tão calmo, está tudo tão assim, não acontece nada. Então devemos prestar atenção, porque é falado do começo ao fim num culto, que o Senhor Ele pode todas as coisas, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que quando você está aqui Deus cuida de lá. Então nós temos que estar atento a ouvir a palavra de Deus. Então receba, igreja, em nome do Senhor Jesus, esta palavra, a qual me foi confiada. Vamos nos levantar, vamos orar, agradecer ao nosso Deus, porque é maravilhoso poder ter essa oportunidade de receber da parte de Deus, sim, essas boas novas. Vamos orar, igreja. Amado Deus, soberano Senhor Jesus, Deus querido e Deus amado, Pai, a Tua palavra foi ministrada, meu Deus. As boas novas, meu Deus, da Tua parte, meu Deus, irão acontecer nas nossas vidas, meu Pai. Uma nova alegria, um novo tempo, meu Pai, que somente o Senhor, meu Deus, sim, pode nos dar, Pai. E cada um, meu Deus, nessa noite, Pai, aqueles que chegaram aqui tristes, meu Deus, venha ser saciados e alegrados com a Tua misericórdia, Pai, com a Tua graça, Pai, porque somente o Senhor, meu Deus, pode todas as coisas. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, a cada lar, meu Deus, que o Senhor possa alegrar os corações daqueles que estão tristes, meu Deus, porque só o Senhor, Pai. Sim, meu Deus, que cada um venha levar a sua porção, meu Deus, nessa noite, para a honra e glória do Seu santo nome, porque só o Senhor, Pai, é merecedor da honra, glória, adoração e louvor, meu Deus. Assim eu agradeço imensamente essa linda oportunidade, igreja, e as palmas louvam e engrandecem o nome